Evangelho, quarta-feira depois da Epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira depois da Epifania do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o Evangelho de São Marcos. E na sequência da multiplicação dos pães, irá acontecer o milagre onde Jesus caminha sobre as águas. Marcos observa para a gente que os discípulos ainda não haviam compreendido o milagre dos pães. Eles vão ficar assustados e têm um grande espanto diante do que acontece ao verem Jesus caminhando sobre as águas e se darem conta que não era um fantasma, mas sim o Senhor, que dava-lhes mais um sinal do seu poder e da sua autoridade messiânica. Dessa forma, Marcos vai marcar para nós que existe uma gradualidade nessa compreensão do mistério de Jesus como Messias e Senhor. E o desvelar-se ou a compreensão final dessa realidade vai acontecer por ocasião da crucifixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. Porém, durante o Evangelho de hoje, Jesus, após realizar a multiplicação dos pães, com a participação dos discípulos, trazendo-lhes a oferta, unindo-se ao zelo do coração de Jesus e, por fim, cuidando dos 12 cestos que sobraram, Jesus ordena que os discípulos sigam à frente no caminho para Betsaida, enquanto ele despede as multidões. Pessoalmente, o Senhor cuida do envio da multidão. O próprio bom pastor cuida do rebanho que ele reúne e recolhe, enquanto os discípulos permanecem em obediência à sua palavra. Não há aqui uma separação de conduta, mas 2 sinais em um mesmo gesto. Os discípulos permanecem em obediência ao Senhor e dessa forma o testemunho da obediência ele é essencial para continuarmos unidos a Cristo. Mas eles se separaram
Uma vez que obedecemos ao Senhor, não nos separaremos dele. A obediência nos traz esse vínculo de amor que nos mantém unidos. Naquele momento, Jesus se ocupa de despedir a multidão. E dessa forma, como bom pastor, cumpre o cuidado com o rebanho que lhe foi confiado. E em seguida, se recolhe em oração. E dessa forma, o bom pastor nos dá o testemunho e dará também àqueles que serão as colunas da igreja, o testemunho de que a caridade, ela não termina quando a necessidade dos fiéis, dos filhos de Deus, das ovelhas, é atingida. Mas a caridade termina com o cuidado que ajuda o outro a seguir em frente. O despedir não é mandar embora, é prepará-los para partirem para o caminho que os espera. O Senhor anunciou a boa nova, cuidou da necessidade deles e preparou-os para seguirem o caminho que os espera. Em seguida, sobe para estar na companhia do Pai. Uma imagem muito forte, porque nos recorda Moisés que sobe a montanha para rezar pelo povo de Israel. Ele que sobe para rezar durante o combate contra Amaleque. Junto com Arão e Ur, o Senhor sobe à presença do Pai, se recolhe em intimidade com Ele. A missão exige que o começo e o fim do agir de um coração, do coração do bom pastor, se dê na intimidade com o Pai. Ao mesmo tempo, o Senhor sobe e reza. Reza por aqueles que partiram. Reza por aqueles que são obedientes à sua palavra. Reza por aqueles que seguem o caminho que os espera. Que vão novamente atravessar o deserto. E na sequência, o próprio Senhor vem ao nosso encontro e caminha conosco. Às vezes podemos acreditar que o Senhor não está conosco porque não o vemos, mas se estamos obedientes, permanece a comunhão. E o Senhor, nos momentos de provação, nos momentos difíceis, estará ao nosso lado para nos defender, para nos ajudar a passar na prova, a seguir em frente, a não desistir mesmo diante de provações fortes e de momentos tão exigentes. Desse modo, o Senhor, chegando junto dos discípulos, acalma a tempestade e os ajuda a fadigar até o fim, sem desistir, sem perecerem. Peçamos essa graça ao Senhor, que vem em nosso socorro, Ele que é a nossa esperança, que cuide de nós, Ele que é o bom pastor, e que nos dê a graça de permanecermos obedientes, Ele que é o Senhor de todas as coisas. Guia, Senhor, seus filhos, guarda-nos na sua palavra, ensina-nos o caminho que nos leva a Ti, e envia-nos, Senhor, para que possamos combater o bom combate na sua presença, na sua companhia. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e São Raimundo Penhaforte, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.